Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje o tema do vídeo é polêmico e é um vídeo que vai falar, é claro, por que existem tantos homossexuais na macumba, né? E é um vídeo que também vai soar muito mal a algumas mulheres, porque é um vídeo que vai colocar muitas críticas em cima do comportamento da mulher, tá? Mas vocês me conhecem, não é de hoje, e sabem que eu não estou aqui para ficar agradando, né? Eu vim para dizer coisas que são úteis. Eu nem vou dizer que assim, eu vim para dizer as verdades, porque verdade é uma coisa muito subjetiva. Mas aquilo que é útil, que pode ser utilizado para o seu bem, tem que ser falado, certo? Então, hoje em dia, vocês vão ver que na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no Batuque do Rio Grande do Sul, na Jurema Sagrada lá de Pernambuco, do Nordeste como um todo. Que esses dias eu falei, a Jurema Sagrada de Pernambuco, alguns juremeiros da Bahia não gostaram. Então tem Jurema na Bahia também, tem no Nordeste todo. Pronto. O Xangoebá de Pernambuco, né? E todos os cultos espirituais, o catimbó, os cultos do Maranhão, a encantaria, tudo isso está fervilhando de homossexuais. E também do LGBT, porque se inclui muitas pessoas trans também no meio, certo? Então, homossexuais e transexuais. Hoje em dia, basicamente, liderando o espiritual brasileiro. Hoje, quando eu penso em macumba, me vem na cabeça muitos ícones. E antigamente, esses ícones seriam quase todos mulheres. Eu digo mulheres cis. Mulher cis, para você que não sabe, é a mulher que ela nasceu mulher e com os órgãos femininos e ela é mulher natural desde sempre. O contrário disso seria a mulher trans, que ela vai nascer num corpo diferente e ela vai se adequar ao feminino da maneira que for possível. Então, se você está me vendo, você nasceu mulher e continua sendo mulher, ou seja, nasceu num corpo feminino, perfeito, você é uma mulher cis. Então, o espiritual brasileiro, o espiritual que eu digo, o espiritual que não é cristão, ele desde sempre, ele é difundido, liderado e praticado pelas mulheres. O que acontece? Tem um momento em que a figura feminina na espiritualidade, ela vai ficar extremamente fraca, porque as mulheres na sociedade de um modo geral vão se tornar extremamente fracas. O que acontece? Qual é o fator que levou a esse enfraquecimento feminino? A educação do cristianismo. Veja bem que eu não estou falando da conversão ao cristianismo, mas sim da educação do cristianismo. O cristianismo, aplicado no Brasil, ele ensina que a mulher é inferior. E as mulheres foram adestradas na sociedade para acreditar nisso. Então, eu uso esse termo adestramento porque é o que se faz com o animal. Se você entrar em um zoológico, você vai ver que, de repente, um homem, um ser humano, entra na jaula de um leão e o leão, muitas vezes, fica numa posição submissa a ele. Por quê? Porque já vem de meses ou anos aquele ser humano, aquele homem, adestrando o leão. O adestramento é um confronto psicológico. E isso fez o leão acreditar que aquele homem é mais forte do que ele. Entende? Isso é um adestramento. Você faz isso com todo tipo de animal. E eu digo isso, vocês vão dizer, nossa, você está usando esse termo para falar das mulheres? A situação, de modo geral, é horrenda. Então não vou usar termos bonitos. Então foi isso que foi feito, um adestramento feminino, onde as mulheres começam realmente a ter um comportamento que espelha apenas uma única atitude. Um desejo incontrolável de ter um macho. E veja bem que eu não usei a palavra homem. Homem é uma coisa honrada. Macho é alguém que tem um pênis. Basicamente isso. Então, um desejo feminino agora, após esse adestramento cristão, aonde a mulher vai se ver na sociedade tendo um único desejo e uma única função: ter um macho na vida dela.
E aí vocês vão dizer, nossa, Caprini, que coisas feias que você está dizendo. E aí eu vou pedir que você faça uma experiência. Pergunte a qualquer pessoa que trabalha com espiritualidade, como eu, pergunte a essa pessoa. As mulheres que você atende, na maioria, elas te pedem o quê e elas perguntam sobre o quê? Adivinha? Os homens que nós atendemos perguntam sobre o quê? Dinheiro, família, saúde, viagens. 90% das mulheres que eu atendo, e eu acredito que os demais atendem, perguntam sobre homem. Elas não querem saber de saúde, de futuro, de espiritualidade, querem saber se tem homem. Então, a espiritualidade precisava continuar. E como eu falei, o espiritual ele veio na mão das mulheres. Mas as mulheres deixaram a peteca cair. Entende? Ou seja, a força feminina basicamente esgotou. Dou um exemplo para vocês, um exemplo bem positivo, que foi Mãe Menininha do Gantois. Tá? O nome dela era Dona Escolástica, um nome antiquado, né? Ela era uma mulher muito antiga, do início do século XX, e ela foi educada de um modo africano. Ela vivia numa sociedade profundamente cristã. Então, ela saía na rua, na Bahia naquela época, era tudo cristianismo. O centro histórico de Salvador é todo barroco, é uma coisa totalmente cristã. Só que na família dela, a primeira educação que ela tem dentro de casa não é com comportamento cristão. Ela vai ter uma educação africana. Então, quando ela cresce e ela é empossada Ialorixá, mãe de santo, isso lá na década de 1920, logo em seguida ela vai se casar. Ela se casa com um homem que era, eu não sei dizer se ele era estrangeiro ou se ele era apenas filho de estrangeiros. O marido dela, ele tinha uma família escocesa. E ele teve uma educação cristã, ou seja, ele se sentia acima da mulher. Mas a mãe menininha não foi criada assim. Então qual é o comportamento dela? Ela vai dizer a esse marido que ela é Ialorixá e ela será também esposa fora do terreiro. Ela vai morar no terreiro sem ele. Ela tem uma propriedade fora do terreiro, onde ela vai alguns dias da semana para estar com o marido. Ela vai ter filhas carnais com esse marido. Mas ela entende o caminho pessoal dela como mais relevante. Então vamos dizer que a mãe menininha, ela foi uma grande feminista, aonde esse termo ainda não existia. Que na realidade não era feminismo, era comportamento africano. O comportamento antigo africano, porque o comportamento africano atual foi também impactado pelo cristianismo e pelo islamismo, que coloca a mulher bem abaixo. Mas o comportamento tradicional africano, dos ancestrais da mãe menininha, entendia a mulher de um jeito muito claro. O que significava uma mulher nesse quesito, nessa cultura? A mulher era alguém. Ou seja, a mulher não era condicionada a existir por causa de homem. Tanto que era muito comum ver que, se uma mulher se casava com um homem, ele iria realizar um trabalho e ela também. Entende? Ela iria também ter filhos e liderar a família, mas ele iria trabalhar em algo para ter o sustento e ela também. Entende? Por quê? Quando se olhava para aquela mulher, quando se via o homem, se dizia o homem, e quando se olhava para a mulher, se dizia a mulher. Mas era só para diferenciar o gênero, porque socialmente as duas coisas, as duas palavras eram a mesma coisa. São duas pessoas. Então este homem tem que prover o seu sustento, e essa mulher também. Este homem tem que garantir sua própria dignidade, e esta mulher também. Então o homem e a mulher iriam ficar juntos, mas ela não seria colocada agora, após um casamento, como propriedade dele. É só você vasculhar as mitologias dos orixás para você ver como as orixás femininas se comportam. Então, além da história bonitinha dos orixás, veja como elas se comportam. Orixá Oxum, ela vai receber um golpe dos seus irmãos, depois até essa história dela vira outras mitologias, mas ela recebe um golpe dos seus irmãos,
porque ela vinha de uma cidade chamada Igedê. Igedê era as terras do pai dela. Ela era uma princesa e o pai manifestou o desejo de que ela fosse herdeira. E os irmãos não gostaram disso. Quando o pai morre, eles colocam ela para fora. É um golpe que dão nela. Ela vai embora e o que é que ela vai fazer? Vai lutar pela vida dela e ela retorna anos depois como uma figura poderosa, uma rainha. E quando vai se ver a jornada dela, o que é que ela fez? Tudo que era coerente para ela. E quando vai se mencionar o nascimento do filho dela, Logun-Edé, vai se dizer que o pai de Logun-Edé, que no Brasil vão dizer que é Oxóssi, tá? Mas em África não é Oxóssi, certo? Em África vão crer que são outros nomes. Ela vai chegar para o pai do filho dela após engravidar. Ela engravidou por amor, que estava apaixonada por ele. Mas ela viu que aquela união não contribuía, não tinha um valor para o futuro dela. Então ela diz a ele que, muito bom o nosso amor, mas eu estou indo embora. Entende? Porque ela era um indivíduo. Oxum nunca se viu como a fêmea do macho. Oxum se via como gente. Entende? E a mulher brasileira, muitas vezes, não se vê como gente. E isso chega na espiritualidade e tira a mulher da posição que ela tinha. Que posição era essa? De liderança. A mulher era para liderar e era para hoje termos basicamente todos os terreiros com mulheres à frente, porque a mulher espiritualmente, e isso que eu vou falar vai ofender alguns homens, eu sei, mas a mulher espiritualmente tem mais poder que o homem, entende? A questão da manifestação física da mulher, a maneira que a mulher existe, dá a ela um poder espiritual maior, certo? Eu sei que nós homens às vezes pensamos que nesse quesito vamos vencê-las, mas não. Nesse quesito espiritual, só quem derrota a mulher é ela mesma, quando ela abre mão. E se uma mulher chegar para mim com o mesmo ensinamento que eu tenho, e se ela tiver fibra moral, a chance dela me vencer é grande. Só posso derrotá-la se ela não tiver fibra moral, se ela não acreditar que ela é alguém, entende? E a sociedade cristã adestrou as mulheres para elas esquecerem que são alguém. Então o espiritual ficou esvaziado. Vocês querem ver um exemplo interessante? Lá no Rio de Janeiro, quando o Zélio de Moraes ele vai fundar a Umbanda, ele vai levar adiante o nome da Umbanda, mas antes do Zélio fazer isso, e o Zélio ele era um homem kardecista, mas ele era cristão, tudo aquilo já existia. Existia vários cultos, eu citei em muitos vídeos. O Saravá, a Cabula, a Macumba, o Omolocô, e uma infinidade de cultos, em sua maioria liderados por mulheres. Mas no Rio de Janeiro, o peso do cristianismo era muito forte. Então hoje, quando a gente pensa em Umbanda, a gente pensa no Zélio. Porque todas aquelas mulheres dos cultos anteriores, elas foram meio que desistindo. O que não aconteceu na Bahia. Na Bahia, o candomblé veio sendo fundado por mulheres, e é o que eu falei, elas tinham uma vivência na sociedade como cristãs, mas dentro de casa tinham uma educação africana. Então elas se posicionavam com ênfase, entende? Você vai ver, por exemplo, algumas mulheres do candomblé da Bahia se envolvendo de maneira ferrenha com política, porque elas não estavam satisfeitas da perseguição religiosa que se sofria. Tem Ialorixás, e depois faço um vídeo sobre isso, que impactaram a renovação da Constituição brasileira. Depois da queda do regime militar, foi refeita uma nova Constituição e tem lá, né, uma ata da liberdade religiosa, que tem profunda contribuição das mães de santo do candomblé baiano, porque eram mulheres educadas na africanidade e não no cristianismo. Então essas mulheres, né, na cabeça delas nunca existiu isso de que elas deveriam buscar um macho em vez de buscar a si mesmas. Entende? Mas aqui, né, aqui para baixo, São Paulo, Rio de Janeiro e afins, e até na Bahia, depois de um tempo, o conceito cristão se aplicou e aquela força feminina basicamente se extinguiu. Hoje, quando se pensa em mãe de santo, é uma ou outra. Você vai olhando assim, uma ou outra. Os terreiros que temos,
geralmente são liderados por um bando de homossexuais, a viadagem pura, como eu. O espiritual recorreu. Por quê? A mulher, nessa cultura cristã, ela tem que preservar o nome. Então, por exemplo, o culto de Pombagira começa com as prostitutas. A gente sabe que o Brasil, Portugal, mandou trazer para cá um grupo muito grande de prostitutas europeias. E muitas mulheres africanas também eram obrigadas a se prostituir. Então, o culto de Pombagira no Brasil se fundamenta com as prostitutas sendo as primeiras. É por isso que se fala tanto de cabaré no culto de Pombagira. Não é que as entidades, de um modo geral, vieram do cabaré, mas sim que elas se estabeleceram espiritualmente através de mulheres humanas vivas que eram de cabaré. Entende? Vamos dizer que as primeiras médiums de Pombagira do Brasil eram todas prostitutas. Então, já havia essa questão forte. Com o passar do tempo, houveram muitas mulheres que trabalhavam com Pombagira que não eram prostitutas e que passaram a ter vergonha de atender ou de serem vistas como similares às prostitutas. Então havia vários terreiros de macumba, que tinha lá uma mãe de santo liderando, e que só podia atender uma prostituta se fosse de madrugada, sem ninguém vendo. Como é que o espiritual olha para isso? Vocês entendem que o culto começou na mão de prostitutas. E de repente agora a macumba tem vergonha das prostitutas? Não estava indo bem. Entende? Estava desvirtuando. Quem na sociedade, historicamente, é extremamente perseguido e ao mesmo tempo tem um comportamento, entre aspas, desavergonhado, não de um jeito negativo, mas de um jeito de se expor, os homossexuais. Entende? Se você me ver andando na rua, ou por aí com as minhas perucas e minhas unhas postiças, você vai dizer, que pessoa desavergonhada, não é? Qual é a questão? O que é que isso significa para o espiritual? Isso significa que se eu for trabalhar com o espiritual, eu vou assumir esse espiritual do jeito que for. Eu não tenho essa preocupação cristã de preservar uma moral na boca dos outros, porque eu, sem fazer nada, já sou julgado. Entende? Nós, enquanto pessoas LGBT, nós já somos tão perseguidos socialmente. Eu digo os que são aparentes. Tem muito LGBT que vai se fingir de heterossexual para passar despercebido, isso é verdade. Mas eu, por exemplo, se vocês me verem por aí, não tem como disfarçar, meu anjo. Eu ando rebolando. Se eu colocar um terno e gravata, faço a barba e engrosso a voz, ok. E eu parado, você vai dizer, ele é hétero. Se eu dou 2 passos, você fala, olha lá, a maricona. Porque está rebolando, saracuteando. É a natureza, entende? Nós já somos perseguidos por isso. Uma mulher transexual, uma travesti, já é tão perseguida que quando ela chega na casa dela e abre um terreiro, o que é que ela vai fazer? O que for do agrado do espiritual, ela não vai ter essa questão de tal coisa eu não vou fazer, senão vou ficar mal falada. Ela já é mal falada e muitas vezes a transexual e o homossexual já são mal falados sem ter feito nada, certo? Então por isso essa coragem toda. Então o que afastou as mulheres da espiritualidade foi o medo imposto pelo cristianismo e também a perca do valor próprio, do próprio significado, tornando elas apenas apêndices masculinos. Apêndice aquilo que é dependente de. Então ela é alguém com o homem. Sem o homem a mulher não é nada. Depois que isso foi colocado na cabeça delas, não tinha mais quem liderasse o espiritual. E o espiritual precisava de gente. Então começa a entrar na espiritualidade o LGBT, o arco-íris. E aí, por exemplo, esses dias eu vi até uma coisa engraçada na internet, achei muito engraçado, que aquela mãe Monique de Mulambo, ela gravou um áudio criticando aquela outra menina trans, que eu não sei o nome dela, mas ela tem aquela pombagira que usa bolsa. Aí a mãe Monique diz assim, que usa uma bolsinha azul, uma bolsinha rosa, põe um torso grande, não sei o que, e fica criticando. E essa outra reagiu a esse vídeo dublando. Achei muito engraçado, eu sei que tem uma animosidade entre elas, mas ambas essas figuras
daquela lá que tem a bolsinha e da mãe Monique, ambas são figuras relevantes em suas regiões. E ambas são mulheres trans. Entende? Comparado a elas em suas regiões, tem uma mulher cis que se compara a elas? Não tem. Deveria ter. Entende? Então, se não são elas levando adiante a fé, eu sei que de um jeito torto, porque eu tenho minhas ressalvas com ambas, mas se não são elas, quem? Minhas queridas, vocês mulheres que estão assistindo aqui, se for deixar a macumba na mão de vocês, a macumba acaba. Porque vocês têm força espiritual, mas se perderam muito na questão social. Se todas fossem como mãe menininha foi, tava garantido, gente. Não tava garantido mesmo. Mas não é assim, né? Infelizmente. Então, quando o espiritual chama, porque o LGBT, os homossexuais, as transexuais foram chamados pelo espiritual. Quando chama, é para cobrir uma vaga que estava em aberto, uma lacuna vazia. O LGBT, de modo geral, vai entrar e ocupar um espaço que já estava vago. Entende? Estava vago por quê? Cadê vocês, minhas queridas? Onde é que vocês foram parar? Vocês estão muito animadas em confeccionar o vestido branco de noiva? Estão muito animadas com o novo casamento? Ou com o novo namorado, o novo marido? Mas e a vida de vocês? Né? Complicado, né? Então, o que é que vai acontecendo? Acontece que um pequeno número de pessoas LGBT são profundamente perturbadas. Isso é fato, não vou negar. E esse pequeno número faz um grande alarde, Citei, por exemplo, assim, em outro vídeo até citei, né? O pai Joãozinho da Gomeia foi um sacerdote de candomblé de Angola, foi muito famoso. Ele era assumidamente homossexual na época dele. Mas ele era uma pessoa dita escandalosa nos tempos dele. Se fosse puxar para hoje o comportamento dele, ele em si era uma pessoa muito discreta. O pai baiano também era. Bobó de Ançã também era. E tantos outros que eram homossexuais e que levaram adiante o axé porque não tinha mais quem levasse. Entende? Agora, esses têm um nome muito menos famoso do que um pequeno grupo de pessoas que é escandalosa. Eu vi esses dias lá no Rio Grande do Sul. No Sul tem muita coisa complicada, né? Um sacerdote lá, que eu fiquei sabendo que ele incorpora acho que 10 pombagiras, e aí ele tem uma roupa de farrapo, ele tem uma roupa de mulambo, ele tem uma roupa de padilha, tem uma roupa de rainha de algum lugar, não sei do que, e grava vídeo em cima da montanha, e grava vídeo dentro de caverna, e não sei o que, e estoura pólvora na mão, e não sei o que, e ele fica muito popular, né? E eu sei que aquilo é muita palhaçada, sabe? É muita palhaçada. Mas ele fica muito popular, enquanto ao entorno dele existem centenas de outros sacerdotes que são homossexuais, são transexuais, e que têm uma vida calma. Não tem escândalo. Mas como este indivíduo tem, ele vai passar uma imagem que faz todo mundo acreditar que todo homossexual, todo LGBT, toda transexual na macumba é palhaçada. Mas é o que eu falei. Temos aí o exemplo antigo de Joãozinho da Gomeia, que, através do nome dele, criou-se até um novo tipo de culto. Entende? Então, assim, um nome muito positivo que temos na espiritualidade, que já é um nome moderno, infelizmente já é falecido. Lá do Rio de Janeiro, o Douté Luiz de Ançã foi algo muito relevante, né, para muita gente. Ele começa a divulgar os vídeos dele, dos rituais de candomblé, dos xirês dele, dos ajudons, das festas, numa época onde nem havia muito acesso à internet, então ele vendia o DVD, né? E muita gente dizia que ele era muito escandaloso e não sei o quê, mas na realidade não há nenhum escândalo na vida pessoal dele, assim. Ele só era um homossexual assumido, inclusive com o seu parceiro de vida fazendo parte dos vídeos e tudo que ele fazia. Entende? E se você for ver, o nome de Douté só foi xoxado mesmo porque ele era homossexual. Porque os atos dele espirituais, nada era assim horrível. Não, ele tinha coisas muito boas, muito consistentes.
Algumas pessoas vão discordar, como eu, não repito coisas que ele fazia, mas ele tinha a sua cultura e era uma pessoa de muito valor. Sem contar que era uma pessoa de muita coragem, não é? A coragem vale muito. Mas agora, quando você pensa em Rio de Janeiro, não é no Doté que você pensa, entende? Você vai pensar em outras pessoas. Tem uma outra menina trans lá do Rio de Janeiro, faz uns vídeos e tem um vídeo muito doido de uma pombagira dela, ela é incorporada, que a pombagira porta uma arma de fogo, né? E aquilo é um escândalo, bombou na internet, não sei o quê, a pombagira gira pra caramba e bebe no gargalo da garrafa, bebe uísque. Ou seja, lá no Rio de Janeiro tem um histórico gigante de homossexuais e transexuais que lideraram e lideram ainda hoje a espiritualidade com muito bom senso e muito bom tom. Mas aparece uma doida ou um doido ali fazendo maluquices e a opinião geral vai ser de que todos os LGBT, todos os homossexuais são assim. E não é verdade. Não é, tá? Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês e eu quero que alguém me diga quando foi que eu expus aqui algo profundo do meu espiritual, por exemplo, tirei a foto de um ritual profundo ou uma filmagem da minha pombagira. Não tem, porque eu entendo limites. A gente tem que ter, além da fé e além da espiritualidade, também tem que ter bom senso. Não é verdade? É verdade, né? Mas aqui em São Paulo, do meu lado aqui, tem um outro que incorpora a pombagira e a pombagira dele vem com uma roupa de noiva. Até o véu ela usa, o véu de noiva. E é só o nome daquele fulano que se fala. E não sou só eu aqui do lado dele. Tem uma série de outros macumbeiros, feiticeiros, sacerdotes LGBT e que nós não somos falados. Nós não temos popularidade nenhuma. Quem vai ter é ele lá e o povo vai dizer: ah, ali em São Paulo é só palhaçada. A macumba de São Paulo é louca. E aí dão como exemplo pessoas como esse doido aí que faz isso. Entende? Então, assim, o alarde, ele é injusto e ele é fundamentado em preconceito. Porque o LGBT sempre sofreu preconceito, sabe? A questão de olhar para todo mundo e achar que todo mundo é farinha do mesmo saco. A gente sabe que para quem é de fora, sim, somos farinha do mesmo saco. Ou seja, para quem não é macumbeiro e olha pra gente, vê todo mundo como igual. O problema é que os macumbeiros também vêm, entende? E acham que, de fato, se vai num terreiro e o pai de santo é gay, então o terreiro não presta. Se foi ali em tal lugar e aquela médium ali, ela é uma pessoa trans, então ela tá usando a pombagira para fingir que é mulher, como muitos dizem, colocando para fora o seu preconceito. E na realidade ela pode ser sim uma médium muito boa, entende? Então, gente, vejam, tá? Se você quer saber se tal pessoa que é homossexual, que é transexual, que faz macumba, é honesto ou não, é muito simples. Vá você e veja. Não tenha antes um preconceito. Então, é por isso, aqui está bem respondido, os homossexuais entram na espiritualidade porque havia vagas abertas e não havia mais quem levasse adiante. E aí eu deixo aqui, por final, uma certa provocação para as mulheres que me assistem, perguntando a vocês: isso é certo? Vocês acham bom que o próprio espiritual tenha que buscar fora porque não tinha mais vocês dentro? Vocês sabem muito bem que depende de vocês, entende? Sempre dependeu. Recentemente, houve uma situação patética aqui na minha região de uma mãe de santo que morreu e o terreiro dela foi demolido porque os filhos, eles eram crentes, eles eram todos evangélicos. Os filhos carnais dela, né? E o povo ficou muito revoltado e falaram: nossa, mas e o Oxóssi dela? E eu falei bem claro: o Oxóssi dela, meu anjo, vocês põem num saco de lixo e joga fora, que não vale nada. Quem definiu que o Oxóssi dela não vale nada foi ela, porque ela teve toda a vida para se resguardar daquilo que os filhos viraram evangélicos há décadas atrás e já a maltratavam há muito tempo com base na religião. Mas qual foi a postura dela? Ah, é porque primeiro os meus filhos, depois a macumba. Quando na realidade, na vida dela, ela antes de ser mãe já era macumbeira. Então quando ela morre,
e tudo que era dela, e o nome dela, e a casa dela vai tudo pro lixo, é o que ela plantou. Entende? O mundo é cruel, a gente tem que se defender do mundo. Não dá pra ficar esperando bondade. Ai, porque eu vou esperar que as pessoas vão ser honestas comigo. Esse mundo não é assim. Então vocês, moças, mulheres, cis, que estão me assistindo, fica essa pergunta pra vocês. Vocês realmente acham uma coisa boa que o espiritual já não conte tanto com vocês, sendo que são vocês a raiz do espiritual brasileiro? O culto de Pombagira é um culto feminino, e hoje ele ser povoado basicamente por homens gays. As mulheres trans a gente conta como mulheres, mas a maioria são homens gays como eu que levam adiante. A minha Sete Saias, ela é muito confortável comigo, mas na minha linhagem tinha e tem mulheres que poderiam trabalhar com ela e não trabalham não, por opção. Entende? A Sete Saias, já contei essa história. Ela vai me assumir como médium, na linhagem familiar, porque é um espírito de herança, porque ela foi atrás de mulheres da família e todas a rejeitaram. Então, eu sou muito grato a ela por ela ter me escolhido, foi uma escolha, né, depois de tanta rejeição. Mas a vontade das Sete Saias era trabalhar com uma mulher, não comigo. Eu fui o plano B, e não me envergonho por isso, de modo algum, porque eu entendo a natureza das coisas. E a natureza das Sete Saias é feminina. E eu, por mais que eu tenha um guarda-roupa cheio de saias, eu não sou uma pessoa feminina, não sou uma mulher. Entende? Mas a Sete Saias teve que ficar comigo, porque se não fosse eu, era quem? Aí fica um grande silêncio, né? Se não fosse eu, era quem? Hoje em dia, as mulheres, elas povoam a igreja evangélica de um jeito gigantesco. É um pastor no púlpito falando e 400 mulheres ouvindo. O pastor as menosprezando e elas concordando pelo adestramento mental que se faz no cristianismo. E a macumba, que é o local das mulheres, esvaziando. Agora a macumba é nossa, é dos gays. Mas ela permanece nossa porque eu sou totalmente confortável com a ideia de nas próximas gerações as mulheres retomarem esse controle, retomarem a sua posição, que é o que eu falei, é o natural. Mas, por enquanto, não, né? Então estamos todos aqui dominando, a macumba é do LGBT, pertence a nós agora, porque quando chegamos aqui, estava largada, entende? Então pensem muito nisso que eu falei, vocês meninas. Para quem sabe, ou vocês mesmas, com mais garra, abram seus terreiros, abram suas mesas de jogo, voltem a ser grandes cartomantes, grandes feiticeiras, como era no passado. No passado, a palavra cartomante era de imediato associado a uma mulher, de origem cigana, de origem romena, de origem qualquer que fosse, mas uma mulher. Hoje, a maioria dos cartomantes que eu conheço são homens, como eu. Entende? Cadê vocês? Para onde vocês foram? O que está acontecendo? Sabe? Eu gostaria muito, porque em breve eu vou reativar o meu terreiro, vou abrir ele de novo. E gostaria muito que, quando eu morresse, né? Espero que daqui a algum tempo, porque eu não quero viver muito não. Viver é um suplício, né? Quando eu morresse, que eu entregasse a chave da casa para uma herdeira mulher. Aí eu pergunto, será que vai ter? Eu não tenho controle sobre isso. Aí é com vocês. Se estiverem aqui, vão tomar de volta o que pertence a vocês. Porque essa macumba toda é de vocês. Mas se vocês não estiverem, a gente vai levando. Porque se a gente não levar, acaba.